Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 10 a 4. E esses versículos eles dizem o seguinte: isso aí a gente está estudando o que eles chamam de mini Apocalipse, né, ou Sermão Escatológico de Jesus, que é Mateus 24 a Mateus 26:1. 24:1 a 26:1. Então nós vamos agora ler mais esses 5 versículos. Vamos lá. Não é 5, não, são quantos versículos? Aquele que perseverar até o fim será salvo. 1, 2, 3, 4 versículos. É nesse tempo. Muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então são esses 3 versículos na realidade. É 10, 11 e 12. O 13 e 14 nós vamos estudar semana que vem, porque senão vai ficar muito puxado, vou ter que correr com o estudo, e aí não daria tempo da gente fazer um estudo com um pouco mais de qualidade, né? Então vamos lá. Então, como eu falei, nós estamos estudando o mini Apocalipse, ou então o sermão escatológico, né? O sermão do final dos tempos. E aí começa lá: muitos hão de se escandalizar. E aí, em tempos de perseguição, surgem também as tensões entre os cristãos, né? E também a queda da fé ou apostasia, né? O afastamento, que provoca as perseguições. E aí, apesar dessa profecia visar principalmente acontecimentos ligados de perto com a morte de Jesus, perseguição tanto a mãos dos judeus como a mãos dos romanos, e que se prolongaram até os dias de Constantino, que é 300 depois de Cristo, contudo, prolonga-se também até os nossos dias, indicando que a apostasia também brotará, com virulência toda particular no fim do tempo, pouco antes dessa segunda vinda do Cristo, né, que será o momento aí da transição para mundo regenerado. No texto do 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo ensina isso, né, e a epístola de Hebreus foi escrita com o propósito específico de advertir contra essas condições, né. O livro de Apocalipse fala daqueles que abandonaram o amor que tinham a princípio. A gente pode ver isso lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, no capítulo 3, versículos de 1 a 5, no capítulo 3, versículos de 15 e 17. Então, nós temos as passagens falando sobre esse afastamento, esfriamento da fé, né, essa apostasia, né. Sobre isso, a gente vai observando que Jesus citou isso no seu evangelho, aqui em Mateus, a gente observa isso. E aí, quando a gente vai, tanto Paulo fala sobre isso, eu falei aqui, né, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, e também em Hebreus, foi escrito com o propósito de advertir as pessoas sobre essas condições que iriam ocorrer, né? E lá no Apocalipse de João também a gente vai encontrar algumas passagens falando sobre isso, principalmente no capítulo 2 e no capítulo 3. A gente vai encontrar algumas colocações sobre essa questão. E aí, sim, odiar uns aos outros, Jesus cita isso, né? E essa expressão odiar uns aos outros sugere a existência de cismas dentro do cristianismo. E essas divisões são claramente aludidas lá também em Paulo de Tarso, falando em Efésios, capítulo 4, versículo 18, e também na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18 a 22, como também nas epístolas, né, pastorais e nas epístolas de Inácio, juntamente com diversas outras obras que são apócrifas, né, como o Pastor de Hermas, a Ascensão de Isaías, que são apócrifas, porque não estão dentro do canon do Novo Testamento, mas são obras que existem. O Didache, que é os comentários sobre o Evangelho, no capítulo 11, fornece instruções para o teste verificador dos profetas. Tácito, em Anais, capítulo 1, Anais 1, né, capítulo 15, ilustra as condições que prevalecem debaixo da perseguição movida por Nero. Fala assim: a princípio, diversos foram aprisionados, os quais confessaram. E então, por sua delação, isto é, com a ajuda desses, foram descobertos outros. Uma grande multidão de outros foi acusada e executada no tempo de Nero. Prende alguém, começa a torturar, a pessoa não aguenta,
e aí dedura outros e prende os outros e começa, e por causa desses, alguns iam até o fim, se morriam, mas alguns simplesmente acabavam traindo todo mundo, e aí, porque não suportavam, imagina os castigos que eram feitos, né? As pessoas eram torturadas, né? E é muito difícil suportar. E aí divulgavam outro, e assim matou-se muita gente foi executada por ordem de Nero. As perseguições, elas provocaram traições e apostasia. Primeiro, traições, e outra apostasia que alguns se afastavam. Opa, vou me afastar disso, eu vou ser perseguido também. E aí, não obstante, as perseguições separaram a palha do trigo, purificaram o ouro e a prata, poliram as joias, fortaleceram a fraternidade, afundaram a fé, avivaram a esperança, aprofundaram a fé, poliram as joias, fortaleceram a fraternidade, né? A gente vai asseguraram a fidelidade a Cristo. E fizeram também, né, propagar ainda mais por toda parte a mensagem do cristianismo. Foram alguns lucros e vantagens inesperados da perseguição contra os cristãos. Eles achavam que perseguindo os cristãos que haveria, né, uma diminuição da fé, que muitas pessoas iam apostatar, né, iam se afastar totalmente, mas não foi. Avivou muita esperança de algumas pessoas, aprofundaram a fé em outras, fortaleceram a fraternidade, as pessoas ficaram unidas, né, e também asseguraram uma fidelidade maior ao Cristo, né? E aí foi se propagando cada vez mais o cristianismo cresceu, apesar de toda a perseguição que ocorreu com ele. Isso é um fato que a gente vai encontrar na história. A gente não está nem falando aqui na história cristã, a gente encontra nas histórias, tanto dos romanos quanto do próprio judeu, a gente foi vendo isso, né? E aí, continuando aqui no nosso estudo, igualmente onde surgir muitos falsos profetas. Aqui está falando em falsos profetas. Vamos entender isso agora aqui, né? Porque é uma categoria que o Cristo diz que no final dos tempos surgiriam falsos profetas. Seriam pessoas que estariam dando aí, falando em nome do Cristo, recebendo mensagens. A gente vê na doutrina espírita como tem falsos médios por aí, né? Quando tem pessoas fingindo de mediunidade, recebendo mensagens esdrúxulas, sendo instrumento na mão das trevas. A gente vê que isso está, assim, tem muita gente nisso. Médios de qualidade, a gente conta nos dedos. A gente tem o Divaldo, nós tivemos o Chico aí, temos alguns médios ainda de qualidade e tal, mas tem muito médio aí que infelizmente só depõe contra a doutrina, né? E aí as pessoas começam a dizer que toda a doutrina é fraude, porque tem alguns médios que infelizmente fazem uso da mediunidade de forma equivocada ou fingem que são médios, né? Então é uma questão que é bem complexa, né? Vamos lá. A diferença entre aqueles que foram descritos no capítulo 5, que são os falsos messias, e os que são mencionados aqui, é que os primeiros são essencialmente uma espécie, né, que eu falei, de falsos messias. Ou pelo menos que se fazem líderes de movimentos do tipo messiânico, frequentemente com ligações políticas. A maioria daqueles mencionados neste versículo, os falsos profetas, tem se levantado no seio da própria doutrina espírita, do próprio cristianismo. Alguns deles têm sido antinomianos, isto é, são libertinos que exageram as declarações do apóstolo Paulo de que o crente está livre da lei de Moisés. E aí, tudo que estava relacionado à lei de Moisés é abandonado. E o Cristo não falou isso em momento algum. Assim, são pessoas que não estudaram o cristianismo. Se você estudar as palavras do Cristo, você vai encontrar 90% delas no Velho Testamento. Porque os que vieram em nome do Cristo vieram trazer as informações que o Cristo depois confirmou. Então as pessoas muitas vezes não conseguem entender isso porque não estudam, que não se dedicam, não conseguem entender realmente a ligação do Novo com o Velho Testamento. E aí começam a falar um montão de bobagem. A gente vê isso muito dentro de oradores espíritas aí falando um monte de bobagem, porque não são estudiosos. Eu gosto sempre de dizer, eu sou teólogo, formado, tenho formação em teologia, tá? Formação, não é formação eclesiástica, eu tenho formação mesmo universitária. Então, eu me formei, eu procuro estudar, eu gosto de linkar o Novo com o Velho Testamento, então a gente vai entendendo melhor tudo aquilo que Jesus disse e o contexto em que ele disse isso. Muitos dos gnósticos pertenciam a essa classe, dos antinomianos, dizendo que o corpo não tem importância, por ser ele guardião do mal, e que a morte do corpo é a única coisa capaz de livrar a alma, para que ela então siga
para a inocência completa. Alguns pegavam isso, o corpo não tem problema, o corpo não tem importância, o importante é a alma. E aí os que se guiavam por esse tipo de ideia, pouco se importavam como tratavam o corpo ou quantos pecados de natureza carnal eram praticados, porque era o corpo que estava errando, sem nenhum escrúpulo de consciência. Era uma ideia esdrúxula. Ah, não, eu posso fazer qualquer pecado ligado ao corpo, a gula, a sensualidade, porque é ligado ao corpo, porque a alma vai ser purificada depois. E aí o problema todo é que alguns desses homens tornaram-se líderes da igreja, por exemplo, do cristianismo, e pregavam esse tipo de coisa. E aí a gente vai vendo quão grave as coisas vão ficando. Você vai vendo coisas desse tipo, vai vendo como é que as coisas vão andando, vão ficando perigosas, e aí é difícil, né, gente? A gente tem que ter muito cuidado. E aí você vê isso muito nos anais da história, você vai vendo esse tipo de pessoas. Tu vê, olha que ideia, que pecar com o corpo não tem problema. Porque o corpo não tem importância, por ser apenas guardião do mal. E que a morte do corpo é a única coisa capaz de livrar a alma, para que ela então siga para a inocência completa. E aí o cara faz todas as loucuras no corpo, e aí quando morre a alma vai para a inocência. Então a vida terrestre não teria função nenhuma. Para que tu vive então? Se o corpo só é portador do mal. Para quê? Para que estaríamos vivendo? Né? Não teria função estar vivendo. Teria uma coisa muito errada nisso tudo. Então a gente tem que ter muita atenção nisso tudo. E olhar para essas pessoas com muito cuidado. A gente vê tanto nossos irmãos evangélicos, algumas pessoas falando umas besteiras absurdas, nosso irmão católico, e nós espíritas. A gente vê gente falando umas besteiras aí, olha. Hoje está se liberando tudo na doutrina espírita com ideia de alguns, porque tudo é permitido. Isso é um risco fabuloso. Né? Então, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já, gente. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 10 a 12. O sermão escatológico, o mini apocalipse, sermão do final dos tempos. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A apostasia aí, as pessoas se afastando, né, diminuindo fé. Isso aí a gente vai encontrar aí com muita clareza, né, dentro do que a gente está vivendo, né? Eu não quero nem julgar fora do cristianismo, mas dentro do cristianismo a gente tem visto cada coisa que, olha, as pessoas distorcendo totalmente o Evangelho de Jesus, as pessoas fugindo, tem vergonha de dizer que é cristão, a gente está vivenciando isso, né? E aí a gente falando aqui, continuando a falar aqui sobre os falsos profetas, né? Foi desses tipos que Paulo falou quando escreveu: pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Paulo falando dessas pessoas que vão se infiltrando, não só nas casas, nas instituições, e vão cativando as pessoas. Aqui ele fala mulherzinhas, mas na realidade é qualquer tipo de pessoa. Vão cativando, vão instruindo, vão colocando, isso é permitido, a doutrina espírita permite, Jesus não disse bem assim, Jesus falou isso, mas na verdade ele queria dizer aquilo. Começa de alguma forma introduzindo umas coisas totalmente erradas dentro da doutrina e vão distorcendo tudo. O ponto principal em foco não é tanto a atitude libertina, mas o fato de que nas instituições havia mestres que ensinavam que não há mal nenhum nessas coisas, e ainda existem. Acabei de falar, dentro da doutrina espírita eu já vi muitas pessoas falando certas coisas que são absurdas, porque envolve apenas o corpo, que não tem importância nenhuma para a natureza moral do homem. Tudo bem, não na doutrina espírita não vê nesse aspecto, mas a gente vê a flexibilidade do Evangelho, a flexibilidade dos postulados doutrinários para poder adequar certas situações. E aí, acerca desses mestres que está se falando aqui, que foram infiltrados na igreja, disse também o apóstolo, né, o apóstolo Paulo: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também deste.
Paulo fala, se afasta dessas pessoas que são tolerantes a tudo, que são maleáveis, que são permissivos, que conseguem flexibilizar tudo. Essas pessoas são perigosíssimas, porque elas vão introduzindo essas ideias, essas ideologias, vão destruindo a base do cristianismo. Paulo falou isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Dessas pessoas nós temos que nos afastar. Sim, porque elas são nocivas e temos que ter cuidado com essas pessoas dentro das nossas instituições, porque elas podem realmente destruir tudo. E aí, além disso, e por outro lado, havia também os gnósticos e outros de ação contrária, que enfatizavam o ascetismo, isto é, que maltratavam o próprio corpo e que se deixavam orientar por uma interminável lista de proibições contra uma multidão de coisas, seguindo um tanto a atitude dos fariseus. Que não pode comer carne, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. Começam a radicalizar coisas que você pergunta assim, aonde está escrito isso? Porque lá na linha tal, do espírito tal, falou isso. É uma linha que é fora da doutrina espírita, fora dos postulados doutrinários, então a gente tem que ter cuidado. Porque não se come carne, porque... Gente, eu estou citando a questão da carne, mas tem vários outros aspectos aí envolvidos. A gente nem ser permissivo, nem ser radical, como os fariseus eram, nem asceta, como algumas pessoas querem ser. Isso tem que ter. Havia aqueles também que diziam, não manuseis isto, não proves aquilo, não toque naquilo outro. A gente vai encontrar isso lá em Clemente, capítulo 2, versículo 21. Então, tem que ter muito cuidado. Aqueles que não pode tocar numa coisa, não pode manusear na outra, não pode provar. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai, disse o Cristo. Só isso já basta para encerrar com qualquer uma dessas coisas. Claro, não vou provar droga, porque a droga é o mal. A droga é o mal, eu não vou entrar, não vou usar a droga, porque aquilo ali, além de ser uma contravenção, além de ser crime, é uma coisa que é nociva, comprovada cientificamente. Então isso eu não posso. Como eu não devo tomar veneno também. Tinham regras quanto ao uso dos alimentos, observavam dias especiais, mostravam-se contrários ao casamento e proibiam qualquer uso do sexo, mesmo legítimo. Tem gente que tem seitas para isso. Que assim, se proíbe o sexo em toda a humanidade, acabou a humanidade, que não se reproduz, se não se reproduz, acabou. O homem, a vida precisa do casal, do homem e da mulher, para que haja a continuidade da espécie. Então a gente tem que ter isso em mente. Paulo sentiu-se obrigado a advertir aos seus ouvintes e leitores que esses igualmente eram falsos profetas. Essas pessoas são falsos profetas. Que ficam introduzindo essas ideias esdrúxulas são falsos profetas. Havia também judaizantes, e que eram legalistas que pervertiam a doutrina da graça, a doutrina cristã, que tentavam conservar a igreja fora da lei de Moisés. Por exemplo, assim, tinham na época do Cristo, tinham aqueles que já estavam entrando na doutrina do Cristo, e tinham os judaizantes, que eram aqueles que diziam que tinham que continuar seguindo o judaísmo, mesmo sendo cristão, seguindo os preceitos do judaísmo que Jesus aboliu. Alguns preceitos ele aboliu. Ele não aboliu a lei moral e ética, mas as leis religiosas, a lei moral, a lei civil, algumas ele realmente aboliu. O Evangelho segundo Hebreus, que é um evangelho apócrifo, parece ter sido escrito com o propósito definido de fazer da igreja uma instituição judaica, ignorando as revelações recebidas por Paulo e negando-as. Revelações essas que dão à igreja o seu caráter distintivo. Quando a gente fala aqui da igreja, porque a gente está falando do tempo antigo para cá, se chamava igreja, do cristianismo como se. O cristianismo ele é independente do judaísmo. Eu sempre falo isso, depois o Jerusalém foi destruído lá na década de 70, houve um rompimento definitivo entre o judaísmo e o cristianismo, porque o judeu não aceitava Jesus como Messias, e Jesus sendo Messias, então acabou surgindo uma nova religião a partir daí. As epístolas de Paulo aos Efésios e aos Colossenses foram escritas a fim de combater diversas formas de heresias, incluindo a forma de gnosticismo, que ensinava que Cristo era apenas um ser pertencente à ordem dos anjos, mas não divino. Olha as maluquices que as pessoas criam, mas acabam encontrando adepto. Só existem essas ideias loucas porque tem adepto. E aí chega a última frase, por se multiplicar a iniquidade, que Jesus fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ele fala isso.
né? E aí, nesse passo, iniquidade indica o desregramento e não a imoralidade. Embora o espírito de iniquidade, isto é, o espírito de rebelde, a falta de autoridade, etc., produzam um efeito moral sobre a sociedade. Claro, o rebelde, muitas vezes, ele acaba entrando na imoralidade, nem sempre, né? A apostasia, que desvia os homens das leis espirituais internas do cristianismo, que faz o homem se afastar, né? O desregramento mental e a essência mesmo da iniquidade, que é o afastamento e o desregramento mental. O cara mentalmente começa a viver todas as fantasias que ele quer, né? E aí o desaparecimento gradual da verdadeira religião, os verdadeiros conceitos morais e éticos, obrigatoriamente é seguido pelo desaparecimento gradual do amor fraternal na comunidade religiosa. As pessoas vão deixando, porque passam a se como começa a flexibilizar tudo, o respeito começa a diminuir, a fraternidade começa a diminuir. Essa morte, né, que acontece é gradual. Alguns intérpretes tomam essa iniquidade como o antinomianismo específico, isto é, o ensino contra qualquer lei ou contra a lei ou contra qualquer coisa, né? O que era um exagero da doutrina paulina, da graça, ou a expressão natural do indivíduo iníquo, que não se baseava em nenhuma doutrina de Paulo. Paulo, quando criou a doutrina da graça, é bom a gente ter que falar isso. O que Paulo pensava? Quando Paulo estava na estrada de Damasco, ele era um cara que perseguia o cristão, e estava indo lá para pegar Ananias para executá-lo. E aí Cristo aparece para ele. E aí o que ele pensa? Eu não fiz nada por merecer, eu sou um agraciado. E aí criou a ideia da graça. No decorrer do tempo, ele diz que a salvação não era pela graça, mas sim pela caridade. Ele entende que era o crescimento do indivíduo como pessoa. E aí Paulo muda o seu conceito. Os gnósticos negavam a aplicação da lei no tocante ao uso do corpo, conforme se esclarece lá no versículo 11, né? E por isso mesmo estavam isentos de qualquer lei moral, ensinando mesmo que essa condição coadunava-se perfeitamente com o cristianismo, uma vez que o corpo não teria nenhum valor e que somente a morte é capaz de eliminar o princípio do mal na personalidade humana. Então, tu vê, é um desvio moral que eles criaram. Em realidade, o que ocorria nesses casos era a mistura da licenciosidade pagã com a profissão externa do cristianismo. O cara vivia cristianismo externamente e vivia o paganismo e vivia com todas as paixões do corpo. Tudo. Isso é um absurdo, né? E aí esse tipo de iniquidade destrói a confiança mútua entre os crentes, entre as pessoas da mesma comunidade, a condição geral da maldade, prevalecente em qualquer sociedade, tende, então, por esfriar o fervor do amor fraternal, que de outra maneira continuaria existindo. Vai esfriando, vai diminuindo, as pessoas vão deixando de ser. E aí, nesse caso, né, o amor vai esfriar. Esfriar vem do verbo que significa soprar, a fim de arrefecer, derivado do verbo básico soprar, né, de esfriar. A mesma palavra usada é para indicar a extinção de um incêndio. O sopro gélido da apostasia e da iniquidade dos indivíduos, especialmente aqueles que caracterizam a iniquidade, apagam as chamas do amor, gente. Esfriam as brasas e nada deixa senão cinzas frias, acaba com os indivíduos. Isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento. Muito atento. O amor de quase todos não tem aqui uma tradução literal, em Almeida atualizado, mas essa expressa bem o sentido do original. Literalmente, o grego diz o amor de muitos, e algumas traduções dizem o amor de muitos, mas isso não faz perder o ponto em foco. Não significa, gente, apenas que uma grande proporção dos crentes perderá o seu amor um pelos outros, pelas questões espirituais ou por Deus. Mas o que está sendo focalizado é que isso acontecerá entre muitos, isto é, no seio da maioria, entre quase todos, conforme diz a tradução, Almeida atualizado. O amor da fraternidade, das coisas espirituais, arrefece, esfria, e então passa a governar a suspeita e a desconfiança mútua. Esse é um fato. Então, gente, vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos reunidos mais uma vez com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus,
a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.